melhor programação. Se liga. Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Momento de meditação. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, tenhamos a vida santa que Deus quer. 2 Coríntios 5:21. Você gostaria que passasse um filme da sua vida, mostrando tudo o que fez, falou e pensou, errando o alvo proposto por Deus? Certamente ninguém de nós gostaria. Seria uma situação muito constrangedora e embaraçosa. Isso mostra como são muitos e graves os nossos pecados. Entretanto, todos eles Jesus tomou sobre si, suportando as suas consequências na cruz do Calvário, onde nos sarou pelos ferimentos que recebeu. Jesus não teve pecado nenhum, diferente de nós que já nascemos contaminados com o vírus do pecado original. Mas ele, por assim dizer, se tornou maior de todos os pecadores, pois desde o primeiro pecado de Adão e Eva até o último que acontecer aqui neste mundo, todos eles foram colocados sobre Jesus. E ele os pagou com seu sofrimento e morte de cruz. Deus fez isso por nós, por amor. Assim, através de Cristo, fomos feitos justiça de Deus, ou seja, por causa daquilo que Jesus fez por nós, Deus nos aceita, nos perdoa e nos ajuda a viver de modo agradável a Ele. Portanto, valorizemos o amor de Deus por nós, permanecendo fiéis a Cristo, dando testemunho de seu amor em palavras e obras. Rádio Viva, o melhor de Deus pra você. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta para mais uma entrevista e bate-papo aqui na Rádio Viva e canais parceiros. Muito obrigado pela sua audiência, você que está conectado com a gente pelo nosso site, também pelos aplicativos. Lembrando que nós estamos no radioviva.net.br. Você conecta com a gente também no Facebook, @RádioVivaVR, também no Instagram, que também é o mesmo endereço, @RádioVivaVR. E a gravação desta entrevista, deste programa, você acessa no nosso canal do YouTube. Você procura lá Rádio Viva, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e você vai ficar sempre por dentro de todas as nossas entrevistas. Hoje nós estaremos conversando com um trio de advogados profissionais do direito. Vamos conversar sobre os problemas que os advogados sofrem por conta do mau funcionamento do judiciário e os reflexos que a população sofre. Ele é advogado, membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, autor do livro Direito das Igrejas, Dr. Francisco Tenório. Graça e paz, seja muito bem-vindo. Graça e paz, André, graça e paz, amados ouvintes. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez em um bate-papo e entrevista aqui da Rádio Viva e também dos nossos canais parceiros. E espero em Deus que depois desse nosso bate-papo, os nossos clientes parem de dizer que a demora no processo é culpa do advogado. Tem esse problema. Temos aqui a nossa dama do nosso programa, ela que é advogada especializada em Direito Público, doutora Tamires Magalhães. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigado por ceder esse espaço e debater assuntos pertinentes à nossa sociedade. Ele é advogado, vice-presidente da AABA, Associação de Advogados da Barra da Tijuca e adjacências. Ele também é membro da Igreja Batista Atitude na Barra da Tijuca. Meu querido doutor Elvis Comandante, seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado, André, muito obrigado, doutores presentes. É felicidade imensa aqui, já trago um abraço lá da turma da Barra, a equipe toda, pastor Josué,
trazendo um grande abraço aí para vocês. E é claro, os advogados militantes da Barra também estão reclamando muito do Fórum da Barra. Depois vamos falar a respeito, André. O assunto de hoje é que interessa muito a população, e o doutor Tenório já entrou fazendo tipo um desabafo, né? Foi um desabafo, porque assim como eu também já pensei assim de alguns advogados, está demorando muito, está enrolando, e o advogado sempre fica ali tentando apagar incêndio. Doutora Tamires, um dos grandes problemas que os advogados sofrem, e por outro lado o cliente pressionando, né? Eu paguei. E aí, doutora, como que é essa situação? Essa cobrança, ela é sempre feita porque o cliente deposita confiança no advogado, mas por conta da celeridade processual cada vez mais distante e mais difícil o acesso e a comunicação entre o advogado e os cartórios, isso dificulta a celeridade processual e com isso também o retorno de um resultado positivo para o cliente. Doutor Tenório, o senhor abriu já essa entrevista falando que o cliente vai ter uma outra visão. O atraso do fórum, o advogado, a justiça, as pessoas dizem, a justiça demora, tem casos de gente que morre e o processo continua rolando. E aí, doutor? Sim, André. No meu desabafo, eu queria contar para vocês uma situação muito triste que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu peguei um processo da época que o Rio de Janeiro era a capital da República, mas um processo da República Velha, tá? 1930 mais ou menos, 1932, era uma data mais ou menos assim, já tem uns anos. E já estava na 5ª geração. A pessoa, o autor morreu, passou para os filhos, passou para os netos, para os bisnetos, estava na 5ª geração. E esse processo passou por mim quando eu era estagiário, eu fui embora, ele continuou. E o pior, depois eu fui visitar um amigo, depois de formado, cheguei, estava lá na estante. Então, o que eu observo? O meu desabafo com os ouvintes se dá pelo seguinte: nós temos hoje, tá, um problema de burocracia e mau funcionamento da máquina pública, não por culpa de um servidor específico, mas o sistema como um todo está corrompido. E os que se beneficiam do sistema têm interesse em manter assim para se valorizarem, tá? É aquela autoridade top que, se tudo for muito fácil, o super salário dela não é justificado. Então, o que acontece? É interessante que demore, só que as partes, ou seja, os clientes do advogado, eles não têm acesso à autoridade. Quem tem é o advogado. Então, eles acham que nós, por termos o acesso à serventia pública, podemos chegar lá e dar uma ordem, fazer algum milagre. Infelizmente, não é bem assim, tá? Doutora Tamires, antes de eu conversar também com o doutor Elvis, já teve algum caso também de situações assim de demora e o cliente em cima, vamos lá, doutora Tamires, o meu processo, e aí? Sim, são questões pertinentes presentes na advocacia para quem milita, né? Nós sabemos que existe uma distância, muitas vezes, imposta ao advogado entre o cartório e que dificulta essa comunicação entre o advogado e o cartório, porque também tem um gerenciamento dentro do tribunal, né? Com relação aos processos, ao andamento processual, e que essa comunicação, por vezes, ela é afastada. Então, o advogado chega para tomar ciência de algum ato e não tem uma resposta satisfativa, como, por exemplo, já houve situações que pedindo apenas uma informação com relação ao cumprimento de alguma diligência e o próprio cartório acaba, por vezes, não sabendo informar, não sabendo dar uma informação concisa. Isso dificulta a comunicação e, consequentemente, a comunicação entre o advogado e o cliente. Doutor Elvis, o senhor que é vice-presidente da AABA, Associação de Advogados na Barra da Tijuca e adjacências, a pergunta é: faz-se necessário a criação de associações como esta entre advogados para conseguir resolver ou dar um início a uma agilidade ou uma solução para esses problemas? Pois é, André, já falando sobre a ABA, agradeço aí mais uma vez a oportunidade, trago um abraço aqui do nosso presidente, Dr. Nilson Xavier.
dos nossos diretores também, são muitos, assim, se eu esquecer de alguém, me desculpe já de imediato. Doutor Silva Neto, que manda um grande abraço também, doutora Márcia, sabe, doutor Damião, doutor Adir, doutor Glauco, doutor Marcelo Marcilac, outros advogados que compõem, né, são advogados militantes da Barra. Por que eu digo também, em especial, esses advogados que já têm trabalhado em prol da nossa classe? Porque, André, até corroborando com os colegas advogados que estão aqui presentes, brilhantes doutores, juristas também, e o que tem acontecido, e eu tenho falado muito, tenho dito muito o seguinte, que os serventuários, não é? Estou falando especialmente sobre o caso da Barra da Tijuca, onde a gente está militando mais diariamente, e temos feito inclusive um movimento chamado Café Iuris, convidados advogados, principalmente os militantes da Barra, né, do Fórum da Barra ali, e tem muito reclamado sobre esse aspecto do não andamento, da dificuldade, da lentidão processual. Por que eu digo sobre isso, doutor Tenório? Porque, na verdade, eu tenho percebido que os serventuários, eles estão se achando, estou falando a maioria, tá? Nem todos, mas a grande maioria estão se achando no direito de legislar, por incrível que pareça. Vejam, senhores, a legislação, o Código, por exemplo, determina um certo prazo para o servidor e até o magistrado cumprir aquele prazo, sabe? Mas ele não cumpre, André. Ele não tem cumprido. Sabe o que tem acontecido? Ele tem rasgado esse Código, muitas das vezes. Ele tem assim, se lixado para o próprio dever dele de cumprir aquele prazo. E é descarado, a tal ponto, se eu estiver errado, os senhores me corrijam, a tal ponto de por exemplo, o doutor Tenório protocoliza uma petição dele hoje, ela vai entrar numa fila, olha bem, a legislação determina 48 horas a juntada do processo. Ele quer criar uma lei, por isso que eu digo que ele está se achando numa competência de ser um legislador. Ou seja, ele quer criar uma lei dizendo, olha, doutor, o senhor volta daqui a um ano, o senhor protocolou hoje, mas a sua petição vai ser juntada daqui lá em 2019. Tá? E você chega em 2019, André, chega-se o cúmulo, um absurdo, de chegar o mesmo servidor falar assim, olha, doutor, continua na pilha, mas entraram algumas outras petições, tivemos que parar e teve que vir um mutirão, sabe, uma ajuda aí do tribunal lá do centro, sabe, do TJ do centro para nos ajudar, e a sua petição vai ficar mofando aí. Quando a gente tiver uma boa vontade, a gente vai receber, e sabe, e tem acontecido da classe às vezes silenciar, porque esgota o seu poder, o seu dever até. Por quê? Porque a classe representada e bem representada por um advogado militante, aquele que chega e bota a barriga no balcão e cobra ali o bom andamento do processo, como a lei determina. Sabemos até que não podemos assim exigir o cumprimento da lei, infelizmente, né? Somos advogados, mas sabemos que não tem como exigir hoje, o jeito que está o judiciário hoje, não temos como cumprir efetivamente o direito, o dever que está ali. Porém, temos que ter um bom senso. O advogado está ali, sabe, militando, como a doutora bem disse, ouvindo do cliente. O advogado serve de um para-raio, porque o cliente não tem acesso direto, como a doutora bem colocou, ao judiciário, não tem acesso direto ao servidor, muito menos ao magistrado, né? Agora, ele vai cobrar de quem? Vai cobrar de quem ele ver primeiro, vai ser a figura do advogado. Então tem acontecido isso, sabe, como o doutor Tenório bem colocou, que os clientes têm achado que é por culpa do advogado e tudo. Gente, o problema pode ser até que veio do legislador, só que tem que haver um bom senso, sabe? Se 10 dias não dá para cumprir, não dá para sentenciar, pelo menos um mês. André, nós vimos casos lá de 3 anos, juízes não sentenciar, sabe? Então, assim, realiza-se a fase postulatória, a fase instrutória, sabe? E colhe-se todas as provas, está tudo ali mastigado para o juiz sentenciar, e demora 3 anos, André, pelo amor de Deus. Agora, o doutor Elvis tocou no assunto que
também tem acontecido e a nossa rádio é acessada em várias cidades do país, especificamente naquelas cidades nas cidades pequenas, onde tem aquele juiz que vai uma vez ao mês, duas. O que causa isso? Aí a lentidão é maior, doutora Tamires? Sim, o que eu tenho percebido é a falta de uniformização das informações, correto? Em cada cartório o advogado tem que se adequar ao ritmo do cartório. Não sei se os doutores concordam comigo, mas essa questão eu tenho me deparado algumas vezes. E a questão de distância, de localidade, também é muito importante pelo seguinte, quer dizer, é um grande problema, é um gravame que nós temos enfrentado, porque o advogado tem despesas com hotéis, com a diligência, entendeu? Já houve épocas de ter uma audiência em um cartório em uma semana e outra audiência na semana seguinte. Não poderiam juntar as duas audiências de conciliação no mesmo dia para evitar um custo e não sair custoso para o seu cliente, que acaba que você vai ter que repassar para ele um recibo com os valores que você gastou da sua hospedagem, da sua passagem. Então, eu acredito que, apesar de ter o processo eletrônico também, tem apresentado algumas dificuldades. Você está em uma outra localidade. Claro que tem aquelas normas da corregedoria que devem ser observadas pelo cartório, como uma limitação de informações pelo telefone. Mas o e-mail, nós temos hoje o e-mail, outras formas que já tem o sistema informatizado, que já tem se espalhado aí por outras comarcas, que facilita. Não precisa ser a informação sobre aquele processo em específico, mas qual o prazo de juntada que vocês estão fazendo, o prazo de processamento que vocês estão, qual é o dia, só para poder retornar com uma informação sólida para o cliente e informar para ele que, se depender do advogado, tudo está sendo feito, correto? Muito bem. O doutor Tenório, apesar de, como a doutora citou, o exemplo do processo eletrônico, consulta online, enfim, mas a falta de profissionais, ela é um reflexo ou a causa, é o governo que tem que resolver? A quem interessa colocar profissionais em setores que agilizam ou ajudem a resolver o problema? Quem tem que resolver isso? Vamos lá, André. Eu particularmente, bato numa tecla que é a seguinte, tá? Se eu tenho falta, escassez de um determinado produto no mercado, esse produto ele passa a custar muito caro. Então, na época em que o preço do café despencou, nós estávamos aqui com um cafezinho na mesa antes, né? Então vou lembrar desse exemplo. O preço do café despencou, o que o governo fez? Jogou o café no mar, tacou fogo no café para poder ter menos café e o preço subir, certo? Assim, tem ocorrido com a cúpula do judiciário, ou seja, o mais alto cargo do judiciário, que é a magistratura, a carreira da magistratura. Eu noto que hoje o acesso à carreira tem estado muito difícil. Você tem caso de concursos públicos, como eu já vi na Paraíba, que não passou ninguém, tá? Foi até um concurso para promotor especificamente, nem foi da magistratura. Mas tem concursos como aqui no Rio, já que passou um candidato no meio de mais de 1.000 pessoas inscritas. Será que os outros eram todos burros? Não eram capacitados para trabalhar ali? Mas não. Criou-se hoje toda uma política de criar uma dificuldade nas provas de concurso e exigir às vezes uma capacitação que é desproporcional ao exercício da função, para dizer assim, é um cargo muito importante, faltam juízes, então nós temos que pagar salários elevados, tá? Eu acho que se nós simplificássemos o acesso à carreira, ao invés de pagarmos salários de 20, 30 mil reais para o topo da carreira da magistratura e Ministério Público, nós tivéssemos um teto que para o Brasil é um valor razoável de 10 salários mínimos nessas carreiras do Poder Judiciário e facilitássemos o acesso com provas que medem o conhecimento e não provas de caráter eliminatório, tá? Mas sim de avaliação de conhecimento para aproveitar os melhores. E duplicássemos ou triplicássemos o número de magistrados, nós teríamos magistrados com um número menor de processos cada um e com isso o trabalho seria mais eficiente. E 2, teria um reflexo social, porque o Estado estaria diminuindo a concentração de renda. Mas para quem já está lá dentro, isso interessa? Não interessa. Entendeu? Não interessa. Tem que botar o concurso mais difícil e eliminar, não é porque a população é burra ou incapaz, não. Tem que dificultar ao máximo para justificar que aqui nessa minha carreira paga mais, porque eu já estou aqui, eu sou privilegiado. Se medisse conhecimento,
pegava as melhores notas no número de vagas, preenchia e colocava um salário compatível com o que é o do mercado na iniciativa privada. Hoje, infelizmente, o Estado ele fomenta a concentração de renda quando ele faz o seguinte: ele contrata um professor nível superior ganhando R$ 2.500 ou R$ 3.000, e ele contrata um magistrado, um promotor público nível superior, mesmo nível de conhecimento, de formação, com salário beirando os 30 mil. Então, quer dizer, o Estado fomenta a concentração de renda e acaba induzindo a essa situação. Eu acho que nós temos que reformular o sistema público como um todo. Agora, o doutor Elvis, a Associação de Advogados, onde ela entra em situações complexas como essa que a gente está discutindo, que os problemas que os advogados sofrem por conta do mau funcionamento do judiciário. Pois é, André. Nós, advogados militantes da Barra da Tijuca e adjacências, nós resolvemos nos unir no sentido de combater isso, uma vez que de quem a gente muito esperou, não veio nada, pelo menos assim, continua a mesma coisa, e às vezes até um incentivo àquela pessoa que não estava cumprindo o seu dever, que seria o magistrado, sabe? Homenagens a magistrado que não faz o processo correr como deveria. Então isso acaba incentivando indiretamente o magistrado a funcionar em contrário ao que a lei determina. Bem, você disse sobre a associação, o que a associação pode fazer, e já tem feito, tá? Nós temos, naquele mesmo movimento que eu te falei, que é o Café Iures, nós temos feito já, colhendo informações, sabe? Advogados, centenas de advogados que militam, principalmente na Barra da Tijuca, têm sentado ali com a gente, no restaurante do próprio fórum ali, e eles têm, é unânime, olha, o processo não anda, meu processo está assim, está amarrado, petição juntada de 2 anos atrás que não juntam, sabe, sentença de 2 anos que não prolatam. Bem, tem acontecido isso diariamente, está unânime. Então, ao ponto de analisarmos a questão através da nossa associação, que já tem, assim, colocado algumas estratégias para tentar inibir esse tipo de coisa, o que nós criamos lá? Uma pesquisa anônima por hora, não há necessidade de se identificar. O advogado, respondendo àquela pesquisa, informa o que está acontecendo. Por exemplo, como você acha sobre o andamento dos processos da Barra da Tijuca? Ele informa, bom, regular, ótimo e tal, e dá a sua sugestão, ou faz a sua reclamação. As petições estão sendo cumpridas, estão sendo observados os prazos de cumprimento daquelas petições juntadas, os prazos do próprio cartório têm sido observados, os advogados têm sido respeitados nas serventias. Bem, e essa pesquisa já está em andamento. Estamos colhendo aí essas pesquisas nos escritórios de advocacia, principalmente Barra e Recreio. Vamos começar nas adjacências também. Bem, naquele fórum, no restaurante ali do 3º andar, nós temos colhido já. Vamos marcar dia e hora para abertura de urna. Essa abertura de urna será com a presença de um representante, se eles quiserem, claro, não tem dever, mas ou do diretor do fórum, ou de um corregedor, por exemplo, de hora vai ser aberta aquela urna. Nós vamos começar essa experiência com o Fórum da Barra. A Associação de Advogados da Barra e Adjacência vai começar por ali e vai tornar um exemplo. Eu acredito e tenho fé, vai dar certo, André. Até porque essa pesquisa não é nossa, não é da associação, é do advogado militante, que não tem obrigação de associar, né? Ele apenas está ali sofrendo as agruras, que a gente chama assim, as agruras da advocacia ali, junto àquele fórum da Barra da Tijuca. Ele vai responder, não é obrigatório também, claro que não, já estamos distribuindo no próprio fórum ali aquela questão, e vai ser marcado dia e hora para a abertura da urna, que queremos a presença sim de um representante do próprio fórum, ou diretor, como eu já disse, ou no caso o corregedor, ou quem ele assim determinar que esteja ali representando, né, aquela casa judiciária. Muito bem. Doutora Tamires,
Vamos repetir. Doutora Tamires, iniciativas como esta servem de exemplo também para outras associações que queiram também se organizar para dar uma melhor qualidade ao serviço prestado aos clientes que necessitam de um trabalho, de um advogado ou de um profissional do direito? Sim, é a união da advocacia, correto? Que faz com que essas mudanças ocorram, que viabiliza essa comunicação, porque nós temos profissionais de diversas áreas, em diversas localidades, e a advocacia ela é uma só. Então, une a classe em favor dos seus clientes e em favor da advocacia mesmo, do exercício da sua profissão, para facilitar e prestar um serviço cada vez melhor para o cliente, mais qualificado, facilitando também encaminhar ao judiciário os principais prejuízos que têm sido causados à classe por conta dessa morosidade excessiva que os processos estão levando, por falta de funcionário, por falta de criação de meios que facilitem essa comunicação e, com isso, um resultado mais benéfico tanto para a classe quanto para o serviço judiciário que anda desacreditado e para o cliente, que é o principal objetivo. Muito bem. Doutor Tenório, agora o ouvinte que está lá na bronca com o advogado dele, já tirou de um advogado, colocou no outro, continua demorando. O que ele pode esperar de iniciativas dessa para que a gente entenda também, estamos entendendo, na verdade, nesse programa de hoje, sobre essa discussão que é muito pertinente no que diz respeito aos trabalhos prestados pelos advogados. Sim, André, o que eu observo na nossa sociedade hoje é que, infelizmente, as pessoas querem buscar um bode expiatório, tá, no jargão popular. Então, o que eu vejo, no caso do mau funcionamento da máquina pública para a prestação jurisdicional, ou seja, a atividade judiciária de resolução de conflitos, nós temos hoje a sociedade imputando culpa no advogado. Ao invés de imputar a culpa no responsável e buscar modificar o sistema. E o responsável é o presidente do tribunal? Não é o presidente do tribunal. O sistema está, infelizmente, com defeito e precisa ser consertado. Para consertar o sistema, nós precisamos primeiro de um legislativo que seja independente, tá? E não tenha nenhum tipo de comprometimento. Como eu já tive em Brasília problemas, eu fui levar um projeto, os colegas aqui sabem, eu sou um político militante, embora não tenha mandato, e eu idealizei um projeto de lei em prol da classe e fui conversar lá na Câmara com um deputado. E ele me falou: Tenório, eu não vou protocolar esse projeto de lei, sabe por quê? O tribunal vai me retaliar porque eu estou acabando com o privilégio e isso é ruim para o meu partido, que tem ações no Supremo e tudo mais, não vai dar para protocolar aqui, sinto muito, tá? Então, a chance de nós mudarmos é buscarmos pessoas que sejam independentes, tá? Não tenham comprometimento com o sistema, para mudar o legislativo. E a partir daí, mudando essas normas, fazendo uma reforma no nosso ordenamento, nós tirarmos os vícios e burocracias que existem no sistema hoje e travam o nosso trabalho. Segundo ponto, não é só elaborar uma lei, é fazer com que ela seja efetiva. E para isso nós precisamos mudar a nossa posição como sociedade, de ficar criticando no boca pequena e não formalizarmos. Hoje, quantas pessoas pegam e são prejudicadas por demora em processo e vão na corregedoria ou denunciam situações como essa de demora? Eu tive casos, tá, que eu acompanhei na época que eu era delegado da OAB, de pessoas que o cliente morreu porque não teve atendimento de um juiz para dar liminar. O juiz estava faltando serviço, não sabe onde ele estava. E aí o tabelar, ou seja, o diretor do fórum não quis despachar para não prejudicar e não dedurar a falta do colega. Então não teve o despacho da liminar do plano de saúde. O que aconteceu? Vai para o plantão. O plantão era só no fórum central. Deu tempo não. O paciente morreu porque não autorizou a cirurgia. A família foi reclamar.
xingou o advogado, desmoralizou o pobre coitado ali no bairro. Mas ninguém reclamou na corregedoria do fórum, mandou uma cartinha, representou no MP, ligou para a imprensa. Gente, a imprensa hoje é uma ótima ferramenta e, pasmem, a autoridade pública tem medo da imprensa. Todas as vezes que eu tive problema com o judiciário em atuação como delegado, colegas com problemas ali, eu defendendo prerrogativa, todas as vezes que não conseguia resolver por bem, antes de ligar para a corregedoria, eu ligava para uma reportagem de uma grande rede de rádio de notícias aqui do país. Eles ligavam para perguntar e fazer a matéria. Na hora, vinha alguém do TJ se desculpar, pedir para resolver, para não sair na imprensa, que ia queimar o filme do tribunal. Então, quando nós damos visibilidade, nós denunciamos, tá? Não é que nós queremos destruir uma instituição, não. Denunciando, eles tentam se corrigir. Quando você denuncia, em geral, o corrupto que ia esconder o dinheiro lá na cueca, ele pensa duas vezes. Às vezes ele já não pega aquela propina, que ele está com medo, porque ele sabe que a população está observando. Tá? Então nós temos que formalizar a nossa insatisfação através de denúncias mais consistentes, não o xingamento ou a ofensa, mas a crítica e denúncia construtiva. Doutor, a gente já está encerrando, né, a nossa entrevista de hoje. O assunto é longo, né? Vamos fazer mais um. Vamos para mais uma outra entrevista. Porém, o que o advogado pode esperar de iniciativas como essa, doutor Elvis? Iniciativas como essa, elas provam que existem pessoas que queiram, né, que querem fazer, na verdade, um bom trabalho para a classe e não estão tendo oportunidade, tá? Às vezes confia-se demais em um em outro por questões políticas, por questões de conheço, é bacana, é gente boa e tal, mas esquecem de verificar a essência. Qual a essência nesse caso aí? O advogado militante, aquele que sofre as agruras, como temos falado, né, André? Ele sabe melhor do que ninguém o que cada um sofre em sua demanda. O advogado, ele acessa o fórum e às vezes já recebe um certo preconceito, que nós vemos muitas das vezes magistrados passarem por outros lugares, estacionamento direto para o elevador, sem passar por um check-in, por exemplo, e o advogado tem que tirar, às vezes, até prótese, já vimos aí casos assim, para poder passar por uma porta do fórum, que a gente chama do check-in ali, na entrada, né? Então, assim, os clientes chegam, tal, se apresentam, tal. Tem gente que fica quase pelado, André. Caso de tirar cinto, sabe? Eu acho que chegamos ao cúmulo do absurdo. Se tem que passar o advogado militante, ou até mesmo qualquer advogado, gente, o advogado não militante, o estagiário, se tem que passar por isso, por que não o magistrado? Existe hierarquia entre o magistrado e o advogado? Não, sabemos que não. Mas acho que na cabeça de muitos deles existe essa hierarquia. Não é possível. Então, assim, essa associação nada mais é do que existente para suprir o que quem de direito não está fazendo, sabe? Existem outros benefícios também, a gente está falando só sobre as questões do judiciário, mas a própria associação é existente para, assim, trazer o advogado mais para próximo do judiciário, assim, abrindo, reclamando a quem de direito, representando contra quem de direito, e também, assim, as palestras, sabe? E por falar em palestra, aproveito a oportunidade, André, e já te agradecendo, dia 30 de agosto, já estaremos fazendo um seminário sobre o tema Desafios da Advocacia Criminal pós-Operação Lava Jato, que é um tema muito importante, não só advogado militante, mas os estagiários, sabe, o advogado não militante, e muita gente, todo o povo, na verdade, esse tema está
Está em evidência hoje, né? Exatamente. Então é dia 30 de agosto, lá num clube chamado Arouca Clube, em frente ao supermercado Guanabara, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, quilômetro 3 aproximadamente da Avenida das Américas, tá? Seremos aí a minha coordenação, o senhor está sob minha coordenação, juntamente com o Dr. Luiz Silva Neto, que é um grande jurista, criminalista, amigo nosso, que também é diretor da própria associação, a ABA, tá? E a mesa de abertura teremos o Dr. Marcelo Oliveira, que é o presidente da CAARG, Dr. Tiago Minage, é presidente da Abacrim, estará conosco também. Dr. Nilson Xavier, claro, que é o presidente da ABA, como já disse, onde eu figuro como vice-presidente. E Dr. Cairo Ítalo França Davi, ele é desembargador-presidente da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Tá, e o doutor Luiz Silva Neto, como já tínhamos falado aqui, vai palestrar também, que é sobre a expertise dele, a área dele, como grande jurista, um dos maiores criminalistas que temos visto aí, tá bom? E agradecendo, André, aproveitando a oportunidade para agradecer também ao doutor Sérgio, que é o nosso diretor, muito nos incentivou, ele está aqui presente conosco, mandou um grande abraço para todos. Doutora Flávia Piran também, a nossa diretora. Doutor Vitor também, grande advogado militante, e quero mandar um grande abraço para todos eles. E é claro, deixei por último da diretoria, mas quem ri por último ri melhor, a minha esposa, doutora Luciana Apóstolo, a mulher mais linda do mundo. Com respeito a todos. Obrigado aí. E eu, inclusive, quero mandar abraço também para a doutora Renata Mansur, muito ativa, militante, combativa, advogada também lá na Barra da Tijuca adjacência, claro. Doutor Carlos Roberto Siminelli, doutor Denis Cincinato, doutor Herbert e muitos outros. Eu não vou falar mais aqui, senão posso apanhar quando eu chegar na Barra, esquecer o nome de alguém. Mas eu quero mandar grande abraço aí, aproveitando a oportunidade, já sei que já estamos finalizando, agradecendo já a oportunidade. A ABA está à disposição de qualquer um. Se me permitir, ao final deixarei o meu telefone de contato da própria ABA também, para a gente debater as dúvidas, esclarecimentos, sugestões, reclamações, né? É claro. E assim, estou como delegado da Barra, como eu já tinha falado com o doutor Tenório, represento a CAARG na Barra da Tijuca, né? E pela confiança do doutor Marcelo Oliveira, que é o nosso grande amigo, presidente, e tem nos confiado aí essa questão aí da Barra da Tijuca, né? E vocês podem nos trazer informações, sugestões. A própria CAARG está à disposição lá também para os eventos, tem incentivado muitos eventos aqui na Barra da Tijuca, o doutor Marcelo Oliveira, e grande diretoria e os funcionários também, que eu mando um grande abraço para eles, tá bom? E parabéns aí por esse programa. Muito bem, obrigado. Doutora Tamires, foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigado pela sua participação. Obrigado, e muito importante a promoção desses debates, trazendo a sociedade, trazendo o judiciário para cada vez que possamos prestar um serviço melhor e debatemos temas importantes como esse. Muito bem. Doutor Tenório, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Sim, um abraço, André, um abraço, amados ouvintes. Foi uma bênção estarmos com vocês, tá? E o nosso contato de sempre pelas redes sociais, na nossa fanpage Somos Todos Tenório, e o nosso hashtag em qualquer rede social, no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, em todos os lugares, hashtag Somos Todos Tenório, você nos encontrará, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Amém. Doutor Elvis, os contatos para os nossos ouvintes, aqueles que queiram conhecer, conversar e estar, onde lhe encontrar? É isso aí. Gente, a ABA, como eu já disse, já está à disposição dos advogados, militantes, não militantes, estagiários e até mesmo a qualquer um do povo. Por quê? Porque muita gente precisa de um esclarecimento jurídico. Às vezes a pessoa não trabalha no ramo jurídico, quer esclarecer uma certa dúvida, então eu deixo o meu próprio telefone, o individual, particular, André, e deixo também o telefone da ABA. Meu telefone particular, 98848-9497. Repetindo, 98848-9497, DDD 21, e tem WhatsApp nele também, tá? Deixo à disposição dos senhores. E o 3132 2001, 3132-2001, que é da nossa associação. E deixo mais uma vez à disposição tanto a associação
como a nossa delegacia da Barra. E quero aproveitar, André, e não posso esquecer, Dr. Roberto Monteiro Pinho. Grande abraço também, aquela associação dele querida, Associação Nacional Internacional de Imprensa, o qual nos confiou também ao cargo de delegado da Barra da Tijuca também, e adjacência, claro. Porém, quero dizer sobre isso e sobre a grande importância da imprensa, André, que você também faz parte, doutor Tenório, doutores aqui. Eu milito também na área da imprensa, eu, doutor Nilson também, que é o presidente da ABA, e essa força da imprensa será muito importante para os nossos atos da associação contra as atitudes, os malfeitos, né, do próprio Poder Judiciário. Isso eu digo por quê? Porque uma vez esgotada a possibilidade da própria OAB Barra agir contra esses malfeitores, nós temos a obrigação pela ABA de, através da imprensa também, divulgar esses atos. Eu acredito que nenhum magistrado, nenhum servidor vai querer ter seu nome divulgado na imprensa por os seus, assim, maus feitos, vamos dizer assim. Né? Deixar de cumprir prazo, tratar mal advogado e até as partes. Então, assim, eu peço que tomem já, pelo menos sirva de alerta, porque estamos chegando bem próximo, não só pela pesquisa, mas pela força da imprensa. Sou jornalista através da ANI, através do sindicato do município, atuo na imprensa também, não só como advogado, tá? Mas assim, eu quero dizer que estamos chegando bem perto. Eu acho que isso está faltando, essa força da imprensa, junto com os advogados militantes. Eles estão já chegando bem próximo à regularização do Poder Judiciário. Não total, que a gente sabe que ninguém é perfeito, mas a gente vai chegar muito próximo à perfeição, sim. E é a nossa disposição que nós temos, como temos dito, e nos deixa, a gente coloca a associação à disposição de todos mesmo, tá bom? Um abraço aí, muito obrigado mais uma vez. Amém. Doutora Tamires, onde os ouvintes te encontraram? Os seus contatos, redes sociais, fica à vontade. No Facebook, Tamires Magalhães, ou através de e-mail, magalhãesteles.adv@gmail.com. São os meus contatos. Muito bem. Gente, valeu demais a sua companhia. Não se esqueça que nós estamos conectados com você pela radioviva.net.br, também em breve nos nossos aplicativos, pelo Facebook. Vai lá, curte a nossa página, fique por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Rádio Viva VR, no Instagram, @Rádio Viva VR, e no nosso canal no YouTube. O nosso canal, você vai lá, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, sempre com informações importantes das nossas programações. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Você ouviu na Rádio Viva Entrevista e Bate-Papo com André Vitói.